Poucos episódios da história foram tão manipulados, difamados e vilipendiados quanto as cruzadas. O que hoje se ensina como fanatismo cristão foi na verdade uma reação justa e necessária a séculos de conquistas violentas, ocupações forçadas e perseguições religiosas promovidas pelo islamismo. As cruzadas não foram um capricho da igreja, tampouco uma aventura colonial de guerreiros gananciosos. Foram um ato de sobrevivência espiritual e cultural, uma defesa legítima contra um inimigo que não vinha com diplomacia, mas com cimitarras e decapitações. Um inimigo que havia tomado Jerusalém, profanado o Santo Sepulcro e imposto aos cristãos o status humilhante de cidadãos de segunda classe em suas próprias terras. Neste vídeo, podemos mostrar com clareza que os cruzados não foram selvagens sanguinários, mas defensores da cristandade. As cruzadas foram expedições militares empreendidas principalmente por cavaleiros cristãos da Europa Ocidental entre os séculos XI e XIII, sob a convocação da autoridade papal, com o propósito de recuperar territórios sagrados do domínio muçulmano e defender os cristãos perseguidos no Oriente. O termo cruzada deriva do latim cruciata, significando marcado pela cruz. Os combatentes carregavam o símbolo da cruz sob seus mantos como sinal de missão espiritual. Ao contrário de guerras meramente políticas ou territoriais, eram considerados uma forma de penitência armada, conforme declarado no Concílio de Clermont, quando o Papa Urbano II lançou o chamado a Primeira Cruzada. A Igreja via a cruzada como um ato de caridade e amor a Cristo, frequentemente associando-a à imitação do sacrifício do próprio Salvador. Fontes como o historiador e teólogo Thomas Madden enfatizam que os cruzados não eram colonialistas ou imperialistas, mas homens que realmente acreditavam estar atendendo a um chamado divino. Muito antes do surgimento das cruzadas, o mundo cristão enfrentou um dos maiores choques da história, a expansão militar islâmica. Após a morte de Maomé em 632, os califas muçulmanos iniciaram uma impressionante campanha de conquistas, que destruiu em poucas décadas os pilares históricos do cristianismo oriental. O objetivo declarado desses movimentos não era apenas militar, era religioso e até mesmo escatológico, embasado na noção de jihad, entendida como uma expansão da Umma pela submissão de povos infiéis. Territórios de tradição cristã milenar, como a Palestina, a Síria, o Egito, a Mesopotâmia e todo o norte da África foram ocupados por exércitos árabes. Entre os anos de 633 e 732, estima-se que 2/3 da cristandade foram tomados à força. A lendária cidade de Alexandria, um dos centros mais antigos da fé cristã, caiu sob domínio islâmico em 641. Na Península Ibérica, os mouros invadiram em 711, atravessando o Estreito de Gibraltar e impondo seu domínio sobre quase todo o território hispânico. As invasões muçulmanas não apenas deslocavam populações, mas também impunham a chamada dimitude aos cristãos e judeus, status jurídico inferior previsto na jurisprudência islâmica, que obrigava os não muçulmanos ao pagamento da jizya, à restrição de cultos públicos, a proibição de construir novas igrejas e ao uso de vestimentas que marcassem sua inferioridade. Enquanto a cristandade latina se reorganizava diante da crescente ameaça islâmica, reinos cristãos da Península Ibérica como Leão, Castela, Aragão e Navarra iniciavam um processo de reconquista de seus territórios ocupados pelos muçulmanos. A reconquista, que durou quase 800 anos, foi marcada por batalhas heróicas como a de Cavadonga, liderada por Dom Pelágio, e pelas campanhas dos reis católicos no século XV. Simultaneamente, o Império Bizantino, herdeiro direto da Roma cristã, enfrentava diversos ataques islâmicos, principalmente após a ascensão dos turcos seljúcidas, convertidos recentemente ao Islã. Em 1071, os bizantinos sofreram uma derrota devastadora na Batalha de Manzikert, o que comprometeu seriamente o controle cristão sobre a Anatólia. Essa derrota levou o imperador Alexio I Komnenos a apelar ao Ocidente por auxílio, um pedido que encontraria eco no Concílio de Clermont anos depois. Atendendo ao pedido do imperador bizantino e movido pelo desejo de proteger cristãos ocidentais e libertar Jerusalém, o Papa Urbano II convocou a Primeira Cruzada em 1095. Seu célebre discurso, inflamado em Clermont, exortou os cristãos a empunharem armas como um dever da fé. Urbano descreveu com veemência os abusos cometidos por muçulmanos contra peregrinos cristãos. A multidão presente foi tomada por comoção, e o grito "Deus vult" ecoou espontaneamente entre os presentes, a expressão que se tornaria o lema da Primeira Cruzada. A resposta ao chamado papal foi imediata e ampla. Não apenas nobres e cavaleiros de diferentes partes da Europa, mas também milhares de camponeses e plebeus aderiram ao movimento, formando o que mais tarde seria chamado de Cruzada Popular ou Cruzada dos Pobres, liderada por figuras como Pedro ou Eremita. Em 15 de julho de 1099, após um cerco exaustivo, Jerusalém foi finalmente reconquistada pelos cristãos. A cidade, tida como a pérola do Oriente, foi restituída à cristandade após 460 anos de domínio islâmico. Ao contrário de certas narrativas
modernas, as cruzadas não tinham como objetivo converter os muçulmanos à força, algo ausente nas bulas papais e pregações originais, mas de uma resposta armada ao apelo espiritual e humanitário da Igreja Oriental. Jerusalém, conquistada pelos muçulmanos em 637, sob o califa Umar, havia sido centro de peregrinação cristã desde o século IV, abrigando relíquias sagradas, igrejas históricas e o próprio Santo Sepulcro, onde Cristo foi crucificado, sepultado e ressuscitado. Após a islamização da cidade, sobretudo durante o domínio dos Fatímidas e Selúcidas, os relatos sobre as perseguições aos peregrinos aumentaram significativamente. Igrejas foram convertidas em mesquitas ou destruídas, como ocorre com o Santo Sepulcro em 1009, demolida pelo califa Al-Hakim Allah. A perda desses lugares e as crescentes restrições e abusos contra os peregrinos cristãos tornaram a situação insustentável. A cruzada, portanto, foi compreendida como uma peregrinação armada, uma resposta espiritual e militar a séculos de abuso, agressão e usurpação. Apesar de lendas sobre a busca por riquezas, estudos modernos como o do historiador Jonathan Riley Smith revelam que a cruzada era na verdade uma jornada pessoal de sacrifício. Muitos cavaleiros hipotecaram suas propriedades, venderam tudo que tinham e enfrentaram imensas dificuldades. A motivação predominante era espiritual, a defesa dos peregrinos, a restauração dos lugares santos e a salvação da alma. A cruzada era vista como uma via crucis e não como uma empresa lucrativa. Registros contemporâneos mostram que até reis e nobres combatiam na linha de frente das guerras, como foi o caso do rei Luís IX da França, que não apenas liderou pessoalmente 2 cruzadas, mas também construiu hospitais para leprosos no Oriente e morreu em campanha, sendo posteriormente canonizado como São Luís. Ele é apenas um entre muitos exemplos da profunda dimensão espiritual que permeava esse movimento. As campanhas cruzadistas na Terra Santa oscilaram entre triunfos impressionantes e perdas trágicas. A primeira cruzada resultou na tomada de Jerusalém, com a fundação dos reinos cruzados, como o Reino Latino de Jerusalém, o Condado de Edessa, o Principado de Antioquia e o Condado de Trípoli. Essa estrutura político-militar consolidou a presença cristã no Levante por quase um século. A terceira cruzada, lançada após a tomada de Jerusalém por Saladino em 1187, mobilizou os maiores monarcas da cristandade ocidental: Ricardo Coração de Leão, Felipe Augusto e Frederico Barbarossa. Embora Jerusalém não tenha sido retomada, foi firmado um acordo que garantia a segurança dos peregrinos cristãos na cidade. Já a queda de Acre em 1291 marcou o colapso definitivo dos estados latinos no Oriente. O cerco, liderado por mamelucos egípcios, foi longo e brutal, encerrando 2 séculos de presença cristã institucional no Levante. Em outro fronte, no entanto, os cruzados obtiveram avanços duradouros. A chamada Reconquista Ibérica, conduzida por reinos como Castela, Aragão, Leão e Portugal, estendeu-se por quase 8 séculos. Grandes marcos incluem a Batalha de Las Navas de Tolosa e a retomada de Granada em 1492, pelos reis católicos, encerrando o Emirado de Granadas e restabelecendo o controle cristão sobre a totalidade da Península Ibérica. Nos séculos seguintes, o espírito cruzadista persistiu. A ameaça turco-otomana culminou em novas campanhas militares, como a famosa Batalha de Lepanto em 1571. Nessa ocasião, uma coalização de estados cristãos, organizados pela Liga Santa e com o apoio decisivo do Papa São Pio V, derrotou a poderosa marinha otomana no Mar Jônico. São Pio V creditou a vitória à intercessão de Virgem Maria, razão pela qual o dia 7 de outubro se tornou a festa de Nossa Senhora do Rosário. Mesmo longe da Terra Santa, as cruzadas seguiram como símbolo de fé inabalável e resistência legítima de um islamismo que jamais foi pacífico, mas sempre expansionista, agressivo e intolerante. Enquanto muitos hoje se curvam a falsas narrativas de coexistência, os cruzados entenderam uma verdade simples: se a cristandade não lutasse, seria esmagada, e lutaram. Não por ganância, mas por Deus, por honra e pela sobrevivência da civilização cristã. Os muçulmanos daquela época não buscavam diálogo, buscavam conquistas. Queriam transformar catedrais em mesquitas e impor a Sharia sobre os filhos da Europa. Mesmo quando as cruzadas posteriores já não tinham a Terra Santa como foco, preservavam o mesmo espírito, uma luta por sobrevivência diante de uma ameaça contínua à cristandade. O avanço islâmico nos Balcãs, a queda de Constantinopla em 1453 e as ofensivas contra Viena em 1529 e 1683 deixavam claro que para o mundo islâmico a Guerra Santa jamais terminaria. E se é verdade que os cruzados empunhavam espadas movidas pela fé, também é verdade que o Islã nunca depôs. Mas a história não é escrita por covardes, e sim por aqueles que têm coragem de empunhar a cruz e dizer basta. Hoje, enquanto muitos pedem desculpas pelas cruzadas, estamos aqui para fazer o contrário: relembrar, celebrar e honrar os que tiveram coragem de lutar pela fé cristã quando o mundo mais precisava.